Cumprimento a todos com a paz do Senhor, graças a Deus por esta grande oportunidade que o nosso Deus assim nos tem concedido. Já está com tempo que nós não fazemos alguns vídeos, mas estamos aqui retornando, para a glória do nome do Senhor, pela sua permissão. E desde já peço permissão a você para entrar desde já na sua casa para nós meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, hoje se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e os versículos de número 13 ao número 17, que diz: A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Meus amados irmãos, graças a Deus, essa é uma palavra gloriosa, assim como todas as palavras das Sagradas Escrituras são gloriosas. Nós sabemos que o apóstolo Paulo aqui ele estava escrevendo àquela igreja que estava ali em Coríntios. Nós sabemos que aquela igreja ela se localizava na região da Europa, ali naquelas imediações da Grécia Antiga, e nós observamos que a cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra. Tanto é que quando Paulo ele chega ali no Areópago de Atenas, ele se surpreende com tanta idolatria, com tanta superstição, que aquele povo daquela cidade ali, ou seja, os atenienses, eles se tornaram tão supersticiosos a ponto de fazerem vários lugares para adoração de vários deuses. Tanto é que quando o apóstolo Paulo ele chega lá e vê um altar dirigido ao Deus desconhecido, Paulo ele começa a falar de Jesus Cristo. Ele começa a falar que Deus enviou o seu Filho à Terra para morrer por nós, para nos libertar de todos os pecados, para nos dar vida, para transformar vidas. Por quê? Porque Jesus ele é o único capaz de transformar vidas. O Evangelho ele provoca mudanças na vida daquele que aceita ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então foi nesse contexto que o apóstolo Paulo ele escreve esta carta, essa primeira carta aos Coríntios. Aquela igreja, quando muitos ali aceitaram, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que havia vários dons, era uma igreja que muitos falavam em línguas, adoravam a Deus, mas também era uma igreja muito problemática, onde nós sabemos que existia também uma grande variedade ali de problemas que surgiam dentro daquela igreja, ou seja, problemas de mundanismo que era trazido para dentro da igreja, problemas de confusões. Então, o apóstolo Paulo, aqui ele estava ensinando aquela igreja ali em Corinto, dizendo que o espírito mundano ele causa dissensões, ou seja, ele causa separações no meio da igreja. É por isso que o Espírito Santo impulsiona o apóstolo Paulo a tratar com a igreja de Corinto sobre este tema. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que a obra de cada um se manifestará na verdade, ou seja, a obra de cada um ela não se manifestará na mentira, mas sim na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, ou seja, quando nós estivermos diante de Cristo, ou seja, os salvos estiverem diante de Cristo, é bom frisarmos isso. Por quê? Porque só os salvos receberá galardão de vida eterna, ou seja, galardão para a vida eterna. Porque os ímpios eles irão receber punição para tormento eterno. Então, nós observamos que quando o apóstolo Paulo ele escreve esta carta, ou seja, ele fala sobre a obra de cada um será declarada através do fogo. Ou seja,
naquele grande dia, quando nós estivermos diante do Senhor, diante do Cordeiro, que nós já tivemos com Ele, nas bodas do Cordeiro, então a obra de cada um será declarada, será revelada. Por isso que nós devemos fazer a obra do Senhor com alegria, e não para querer aparecer aos homens, a querer aparecer às lideranças, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele alerta aqui contra o que os fariseus eles faziam. Eles, sob pretexto de longas durações, eles entravam na casa das viúvas, eles oravam de pé no meio das praças. Quando eles jejuavam, eles se mostravam afadigados, cansados, para mostrar que estavam jejuando. O próprio Senhor Jesus Cristo havia dito que eles já tinham recebido o seu galardão. Por quê? Porque eles queriam ser vistos. E com certeza eles receberam o seu galardão, que foi serem vistos. Mas nós devemos ser vistos pelo Senhor e para o Senhor. Então, se nós fazemos a obra de Deus com amor, com alegria, com dedicação, com sinceridade, certamente nós iremos receber a recompensa eterna. É o que a palavra de Deus diz: o que a tua mão direita der, a tua esquerda ela não saiba o que a tua mão direita ela fez. Então, nós observamos que o fogo provará a obra de cada um. Se a obra de cada um for uma obra que ela seja uma obra firme e duradoura, ela não vai se queimar. Mas se for uma obra feita por aparências, ela vai se queimar como a palha. Então, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, se receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Ou seja, o que vai sofrer detrimento é a obra e não a pessoa. Por quê? Porque a pessoa já estará salva, a pessoa já estará, com o Senhor na glória. Essa questão aqui de galardão é só para receber recompensas nos céus, que nós não sabemos como serão essas recompensas, mas eu acredito que serão bônus para aqueles que trabalharam mais com sinceridade, com amor, com alegria, mais do que outras pessoas. Logicamente que eu não posso me comparar com os apóstolos, eu não posso me comparar com os grandes homens e as grandes mulheres da Bíblia, porque eles trabalharam muito mais do que eu. E tantos outros aqui, até na nossa era mesmo, eu não posso me comparar. Por quê? Porque fizeram muito mais coisas do que eu. Então, quem trabalha mais? Mas trabalhar mais não significa dizer que vai ser mais galardão. Significa dizer trabalhar mais com sinceridade, com amor. Aí sim, aí alguém vai receber a sua grande recompensa. Então, ele diz o seguinte aqui: se a obra do tal se queimar, vai sofrer detrimento, mas o tal será salvo. Ou seja, o que é que vai acontecer? Ele vai ser salvo, só não vai receber o galardão. Ou seja, só não vai receber aquela recompensa extra no reino dos céus, que aí a gente não sabe o que é essa recompensa. Então, nós seremos salvos, já estaremos com o Senhor na glória. Então, nós devemos fazer com alegria a obra de Deus. Você que está aí desse lado, você que já aceitou a Jesus, você que está fazendo a vontade de Deus, procure fazer cada vez mais a obra com alegria, porque saiba que existe uma grande recompensa além da salvação lhe esperando. Ou seja, a nossa maior bênção é a salvação, mas se você puder trabalhar para Cristo mais ainda, melhor ainda. O próprio apóstolo Paulo disse que o Senhor, ele guardou o seu depósito, ou seja, ele é fiel para guardar o seu depósito. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele acreditava que Deus ele estava colocando todas as obras de Paulo no depósito dele, para que quando ele partisse, ele chegasse ao reino celestial, o Senhor, ele pegaria todas aquelas obras de Paulo, ele daria uma grande recompensa. Aí ele diz no versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o nosso corpo, ele é templo de Deus. Ele é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele declara, ele fala, por quê? Porque muitos dos coríntios, eles estavam vivendo, andando segundo a obra da carne. E nós sabemos quais são as obras da carne: a impureza, a lascívia, a prostituição,
adultério, fornicação, enfim. Né? Então, o apóstolo Paulo ele estava aqui justamente referindo-se a isso. Ou seja, que nós devemos zelar pelo nosso corpo, zelar pela nossa alma, zelar pelos nossos pensamentos. Existe um pensamento antigo, que eram os agnósticos, que eles diziam o seguinte, eles diziam que o corpo para nada presta, só o que presta é a alma e o espírito. E isso, na realidade, é antibíblico. Por quê? Porque como é que você vai praticar uma coisa errada, né? Ou seja, e essa coisa errada só vai afetar só a sua alma e o seu espírito. Logicamente que ela vai afetar primeiramente a sua parte exterior, a sua parte visível, que é o corpo. Por isso que Jesus Cristo ele diz, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Por quê? Porque ele sai de dentro do coração. Então, meus amados irmãos, que nós possamos preservar nossos corpos irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus Cristo, porque nós seremos julgados pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos, seremos julgados por aquilo que nós fizemos ao nosso corpo, que é o templo de Deus, não é mais corpo nosso, mas é templo de Deus. Então, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E como é que alguém pode destruir o templo de Deus, irmãos? Ou seja, fazendo tudo o que não agrada ao Senhor dentro do nosso corpo. Por exemplo, vícios, vício do cigarro, da bebida, de drogas, né? Prostituição, prostituir-se contra o nosso próprio corpo, falar palavras mundanas que eu digo palavrões, né? Falar palavras que tragam rebeldias, confusões, andar em desonestidade, andar em injustiça. Então, tudo isso, irmãos, tudo isso afeta o templo de Deus, que é o nosso corpo. Então, o apóstolo Paulo aqui ele exorta o seguinte, se nós quisermos recebermos a salvação e o galardão de Deus, nós devemos preservar os nossos corpos, nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito irrepreensíveis. Né? E isso não é impossível, irmãos, isso é possível. Sei que na nossa caminhada cristã nós erramos, nós falhamos, mas que as nossas falhas, os nossos erros, eles não venham a destruir o templo de Deus, que é nossas vidas. Ou seja, nós erramos, nós pecamos, pedimos perdão ao Senhor, deixamos de lado, não, abandonamos a prática errada e andamos em santidade diante de Deus. Então, esse é o segredo, irmãos. Se nós quisermos sermos salvos, devemos manter nossa mente e nosso coração limpo, nossas atitudes limpas. O salmista diz, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, isso nós devemos praticar, devemos exercer em todo santo momento. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você possa viver cada dia de uma maneira, de um evangelho pleno, de um evangelho verdadeiro, de um evangelho honesto, porque quem está em Cristo, como a Bíblia diz, é uma nova criatura. Então, se nós somos uma nova criatura, nós temos que mudar. Ou seja, não é possível alguém que aceitou a Jesus e permanecer nas antigas práticas. Então, ela não aceitou a Cristo, ou seja, Cristo não entrou na sua vida e a mudança não ocorreu. Então, caro ouvinte da palavra de Deus, nós já fomos transformados. E você ainda que não aceitou ao Senhor e que você está ouvindo esse áudio, que você está ouvindo esse vídeo, entregue seus caminhos ao Senhor, corra para os pés de Jesus. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Não é tempo mais de você ficar rejeitando a Cristo. Por quê? Porque a qualquer momento Jesus ele vai vir arrebatar a sua igreja e levar o seu povo para morar com ele na toda a eternidade. E
Quando Jesus ele nos levar à terra, ele sofrerá uma grande tribulação, né? E passar por períodos difíceis. Saiba de uma coisa, se aqui está difícil, né? Se aqui está difícil com Cristo, quanto mais alguém partir desta vida sem Jesus. Por quê? Porque as coisas estão difíceis aqui com Cristo, mas Cristo ele vai nos ajudar. Ele não vai nos deixar só. Jesus ele cuida de nós e vai cuidar até o fim de nossas vidas. Se você for fiel a Ele, se você for fiel a Ele, Ele sempre vai permanecer fiel, porque Ele é fiel por si só, Ele é fiel a Ele. Então, se alguém é fiel a Ele, Jesus, Ele se achega àquela pessoa. Então, que Deus te abençoe, corra para os pés do Senhor, só o Senhor é a solução para a tua vida, para a tua família, e que Deus te ajude e te abençoe. Amém? Em nome de Jesus.